Seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje vamos aprender como nós conseguimos criar um formulário simples aqui dentro das planilhas Google para puxar informações de outra aba da minha planilha através de um menu drop-down. Sempre que eu selecionar um nome aqui no menu drop-down, automaticamente ele vai puxar a data efetiva, horas trabalhadas e valor líquido de outra aba. Então, turma, vamos aprender como nós conseguimos fazer este formulário aqui com função para puxar os dados de outra aba, sempre que eu selecionar no menu drop-down. Esta é uma dúvida de um aluno inscrito aqui do canal, que ele perguntou: boa tarde, preciso de ajuda. Como faço para selecionar uma informação ali no menu drop-down e outros dados que estão na mesma linha da minha aba Banco de Dados apareçam também? Porém, essas informações devem aparecer em outras células e colunas diferentes, como se fosse um formulário. Então, para resolver essa questão, eu criei uma aba da minha planilha aqui, onde tem os dados que eu quero puxar: o nome, a data efetiva, o total de horas e o valor líquido total. Eu já formatei aqui, conforme eu gostaria do layout aqui deste formulário, com uma função. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é alguma pesquisa aqui dentro. Então, a partir do menu drop-down, que tem uma validação de dados na base de dados, ele vai conseguir pesquisar esses outros dados. Tem que ser um valor único para que ele consiga pesquisar dentro desta base de dados através da função. Então, aqui na minha coluna C, na linha 3, onde tem o nome, vai ser o critério de pesquisa. Eu venho aqui em Dados e Validação de Dados. Aqui na Validação de Dados, eu vou deixar o intervalo, que é esta célula C3, e o critério eu deixo aqui como lista de intervalo. Clico aqui em selecionar intervalo de dados e aqui, para selecionar, eu vou lá na minha aba da base de dados, eu vou selecionar a coluna do critério. Neste caso é a coluna A, onde tem um nome, que eu quero pesquisar os outros dados. Então eu vou clicar aqui na A. Como eu não quero que o cabeçalho apareça, efetivamente o nome apareça lá na minha validação, aqui dentro eu coloco da A2. Ele vai começar a partir da linha 2 e conforme eu for adicionando dados aqui, ele vai puxando lá para dentro no menu drop-down. Aperto OK, salvar, voltando aqui na aba Form. Agora eu tenho todos os nomes. O que eu preciso fazer é, a partir deste nome, pesquisar na minha base de dados os critérios, os dados que eu quero puxar aqui para dentro. Então, o primeiro critério aqui é a data efetiva. Aqui na C5 eu posso colocar igual procv, abro parênteses. A procv faz uma pesquisa na vertical, então temos que se atentar de sempre ter o primeiro critério de pesquisa ser a primeira coluna, e a partir da primeira coluna ele consegue trazer os outros dados. Caso contrário, você teria que utilizar um índice CORRESP para conseguir puxar aqui dentro. Eu já tenho uma videoaula falando sobre índice CORRESP, eu vou deixar o link desta videoaula aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Você pode assistir esta videoaula caso o critério de pesquisa não esteja na primeira coluna e os dados que você vai puxar esteja nas posteriores. Aí teria que utilizar esta outra função. Neste caso, como o nome está na primeira coluna, eu vou utilizar uma função simples como a procv. Então, o procv aqui, na sintaxe, o primeiro critério da sua sintaxe é a chave de pesquisa, é o valor que eu quero pesquisar lá na minha base de dados. Nesse caso, então, é só eu clicar na C3, ponto e vírgula. Agora, o intervalo é a minha base de dados. Eu clico aqui na aba e vou selecionar todo este intervalo. Selecionando todo o intervalo, ponto e vírgula. E agora é o índice, qual coluna que eu quero puxar. Como aqui é a data efetiva, se eu voltar na minha base de dados, a data efetiva é a coluna B, o 2. Então aqui dentro eu coloco no índice o número 2. E aqui no classificado ele é opcional, mas é sempre bom botar 0 para ele pesquisar o valor exato que eu estou pedindo ali em cima no menu drop-down. Então ele sempre vai procurar o valor exato que tem ali. Se ele não encontrar, ele vai dar erro. Coloco 0 e dou Enter. Veja aqui que ele já puxou. Se eu pesquisar aqui este nome lá na base de dados, pesquisar aqui, veja que é exatamente esta data. O mesmo eu posso aplicar aqui para total de horas trabalhadas. Igual procv, chave de pesquisa, ponto e vírgula, a base de dados
seria a mesma, ponto e vírgula. Agora o índice, as horas trabalhadas, é a coluna C, que é a terceira coluna da minha base de dados. Coloco o número 3, ponto e vírgula, e quero o valor exato, então coloco o 0. Aqui deu 10 horas, voltando à minha base de dados, na linha 5 é 10 horas. Agora o que falta é o valor líquido. Aqui na outra aba, eu vou colocar aqui o valor líquido, igual procv, chave de pesquisa, intervalo, toda a base de dados, ponto e vírgula, e agora coluna D é a quarta coluna, então o índice é número 4. 4, ponto e vírgula, 0, que eu quero o valor exato. Dando Enter, assim ele já puxou todos esses dados através deste critério que eu selecionei no menu drop-down. Se eu selecionar outro nome aqui, vejo que ele já atualiza todos esses dados lá da minha base de dados. Qualquer nome que eu selecionar, ele vai puxar aqui os valores. O único problema aqui é caso não tenha nenhum valor, ele sempre vai dar esse erro. Caso eu não queira que apareça esse erro, apenas apareça vazio e quando selecionar apareça esses dados aqui dentro, eu posso colocar uma função na frente da procv para tirar esse erro. Então aqui, aperto F2, na frente da procv, eu vou dar um espaço aqui para aceitar a função, coloco C, erro, deixo toda a função procv. Se eu der Enter aqui, ele já fica vazio. Então, sempre que der um erro, ele vai ficar vazio. Aqui, posso repetir nas demais, um espaço, C, erro, Enter. Aqui, mesmo critério, C, erro, Enter. Agora vai ficar sempre vazio. Vindo aqui e selecionando o critério, ele vai aparecer aqui para mim. Aqui ele não está formatado por causa da função CErro. Então eu venho aqui em número e lá embaixo em data. Se eu deletar, desaparece e se eu selecionar, ele vai aparecer na formatação. Aqui é número normal, valor líquido, novamente formatar, aqui em contabilidade. Vou deletar novamente, ficou vazio. E selecionando aqui o nome, aparece já com a formatação. Lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Por hoje é isso, turma. Se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá. Pode mandar um direct com sua dúvida ou sugestão que eu respondo. E ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist aqui do lado, nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e sucesso nas planilhas.